Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Os meus alunos do Instituto Emmanuel, sexto ano. Quem está falando aqui é o professor Rodrigo e hoje nós vamos continuar a nossa matéria com um capítulo novo em um módulo, no módulo 3, que é a respeito dos seres vivos. Bom, para a gente poder começar a falar sobre os seres vivos, a gente precisa entender qual é a concepção de vida que nós, biólogos, associamos. Uma estrutura, para ser definida como uma estrutura viva, ser um ser vivo, ela precisa ter células. A estrutura principal que define um ser vivo é a estrutura da presença da célula, que é o constituinte de vida menor que existe. Lembrando que a gente vai ter indivíduos celulares a partir de uma estrutura celular. No caso, por exemplo, de bactérias. Então, seres vivos são definidos pela ciência como estruturas que têm possibilidade e que tenham células. Então, como diz aqui no livro de vocês, a existência de seres vivos é uma característica do planeta Terra, né? Então, até onde a gente sabe, só existe ser vivo no nosso planeta, né? O planeta Terra. Os seres vivos apresentam tamanho e formatos variados e ocupam os mais diversos ambientes da Terra, né? Então, a gente vai ter ser vivo em ambiente aquático, ser vivo em ambiente terrestre, a gente vai ter ser vivo de vários metros de comprimento, como a baleia, a gente vai ter ser vivo que tem uma única célula, como as bactérias. E para a gente poder definir, né, essa estrutura de ser vivo, ele faz esse indagamento para vocês, né? Você já parou para pensar sobre o que é vida? Então, a vida está muito associado, por exemplo, ao poder do ser vivo de conseguir se reproduzir, ao poder do ser vivo conseguir se locomover, ao poder do ser vivo conseguir respirar, né, ter respirações aeróbicas ou anaeróbicas, mas nós precisamos chegar num bem comum, né, numa estrutura comum para entender a definição dessa estrutura de ser vivo. E a estrutura comum do nosso estudo é que ele precisa ter células. Célula é considerado a menor estrutura para eu poder identificar um ser vivo. E o livro de vocês coloca aqui, né? A célula, a unidade básica dos seres vivos. A célula ela vai estar presente tanto em vegetais, quanto animais, quanto seres bacterianos, seres de protozoários, e além disso nós temos os seres fungianos, né, dos fungos. Todos esses são estruturas celulares. Ele pode ter uma única célula, como está mostrando aqui, ou várias células. No caso, por exemplo, de seres que têm apenas uma célula, eles vão ser chamados de seres unicelulares. E quanto àqueles que têm várias células, no caso aqui, por exemplo, jacaré, ou então nós, seres humanos, eles vão ser chamados de pluricelulares, ok? Além disso, a gente vai ter a composição básica de uma estrutura celular. A gente vai ter a estrutura de núcleo, a gente vai ter a membrana celular em volta dessa estrutura celular, e a gente vai ter o citoplasma, que é como se fosse uma estrutura sanguínea, é um plasma que vai acoplar todas as outras organelas. Lembrem-se, um indivíduo pluricelular, como o caso aqui do jacaré, ou então nós, seres humanos, nós não temos células iguais. As nossas células não são iguais, elas possuem especializações e são diferentes. Então, uma célula do músculo, uma célula muscular, ela vai ter um formato, ela vai ter uma função. Uma célula sanguínea do sangue, ela vai ter um formato e ela vai ter outra função. Mas a base delas, núcleo, membrana celular e citoplasma, é a mesma. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, fiquem bem, estudem e até a próxima aula. Obrigado.